Boa tarde. A próxima palestra será ministrada por Suzana Amor, médica veterinária, mestre e doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é fiscal estadual agropecuária na Secretaria de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite para participar, então, com essa palestra na primeira semana acadêmica virtual do curso técnico em alimentos do Instituto Federal Farroupilha. Eu sempre gosto de começar as minhas palestras com esse primeiro slide que é sobre a estrutura da Secretaria de Agricultura do Estado, que muita gente não conhece. Então, eu sempre faço esse slide para poder divulgar o nosso serviço. A maioria de vocês deve ter ouvido falar ou até ter precisado dos serviços de uma inspetoria veterinária na sua cidade. Pois bem, a inspetoria veterinária, hoje denominada Inspetoria de Defesa Agropecuária, ela está aqui no último quadrinho desse organograma, porque ela é a ponta de tudo isso que a gente está enxergando, tá? Então, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, ela possui diversos departamentos, tá? Dentre eles, ela possui o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, que é o departamento que foi incorporado após a extinção da antiga FEPAGRO, né? Foi incorporado à Secretaria. Também tem o Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria, o Departamento de Cooperativismo. Esses departamentos eram da extinta Secretaria de Desenvolvimento Rural, que foi também incorporada à Agricultura, e outros departamentos mais burocráticos, digamos assim, Departamento Administrativo, Departamento de Finanças, entre outros. Mas o maior departamento da Secretaria de Agricultura é o Departamento de Defesa Agropecuária, que é esse que eu coloquei no organograma aqui para vocês. Então, nesse departamento está toda a estrutura de defesa agropecuária do Estado, tanto vegetal, da área vegetal, como da área animal. Da área vegetal, vocês devem estar ouvindo falar aí da nuvem de gafanhotos, né? Então, os colegas da divisão vegetal que estão monitorando essa nuvem de gafanhoto. Ela é uma praga agrícola, então a divisão de defesa sanitária vegetal, ela tem uma subdivisão, digamos assim, que faz a fiscalização dessas pragas. Eles têm também fiscalização de agrotóxicos, sementes, mudas e outras funções mais. E da parte animal, nós temos a divisão de inspeção de produtos de origem animal, que é a que nós vamos tratar mais hoje, né? Ligado ao serviço do BPF, ligado ao serviço de inspeção. E temos também outras duas divisões bem importantes, divisão de defesa sanitária animal, que é aquela divisão que cuida e fiscaliza todos os programas sanitários, né? Então, destaco aqui brucelose, tuberculose, febre aftosa, sanidade suína, sanidade avícola, sanidade equina, controle da raiva de herbívoros, entre outros, né? Então, são vários programas sanitários que nós devemos, né, no dia a dia, estar atentos a toda a legislação, a todas as exigências para fazer a fiscalização que nos cabe. Temos também divisão de controle de informações sanitárias, que é aquela divisão que cuida do trânsito dentro dos animais dentro do estado, né, com a seção de controle de trânsito e quarentena. Temos a seção de educação sanitária, que é bem importante, da qual eu faço parte e por isso também estou aqui fazendo essa palestra para vocês. Temos a seção de epidemiologia e estatística, que é uma seção bastante importante também, que cuida de toda a informação que nós temos no estado, que a gente produz diariamente, né, no estado, que é bastante coisa. Depois nós temos a seção de fiscalização de eventos agropecuários, que é aquela seção que cuida da fiscalização daqueles eventos de aglomeração de animais, remates, festas campeiras, rodeios, gineteadas, expofeiras, exposições, enfim, qualquer tipo de evento que ocorre aglomeração de animais de produção,
ele precisa ser cadastrado junto à inspetoria e precisa ser fiscalizado por nós. Então, toda essa estrutura que eu falei para vocês, ela está organizada, dividida em supervisões regionais. Atualmente, nós temos 19 supervisões regionais na Secretaria. Elas funcionam mais ou menos como as divisões da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação. Que vocês estão vendo bem aí nas divisões das bandeiras, agora do coronavírus, bandeiras vermelha, amarela, então toda aquela divisão das bandeirinhas ali é por regionais da saúde. E nós temos as nossas regionais da agricultura, que funcionam praticamente da mesma forma, só que não são exatamente iguais, tá? A divisão. E dentro dessas supervisões regionais, que englobam várias cidades, nós temos as inspetorias, então, de defesa agropecuária, que é que vocês conhecem, e que pode ser que até que já tenham precisado aí de uma GTA, né? De uma guia de trânsito animal, de algum cadastro de evento, até alguma coisa assim nesse sentido, tá? Então, a gente tem muito serviço, a gente trabalha bastante. Só para mostrar para vocês, eu gosto sempre de divulgar, porque a maioria das pessoas sabe que existem inspetorias, sabe que tem que ir lá tirar uma GTA, fazer um cadastro, mas não sabe exatamente todo o trabalho que a gente tem no dia a dia. E dentro, então, da divisão de inspeção de produtos de origem animal, cuja sigla é DIPOA, e antigamente era conhecido como CISPOA, até hoje a gente mesmo chama como CISPOA, porque ficou conhecido. Ela também tem subdivisões, né, seções, né? Tem seção de leite, ovos e mel, seção de carne, pescado, derivados, seção de registro de rótulos, seção de fiscalização, seção de qualidade de produtos, né? E seção de registro de empresa, registro de inovação, cancelamento de empresas. Então, tem várias subdivisões, seções dentro também da DIPOA. E é isso que a gente vai conversar mais hoje. Então, começando a nossa palestra, nosso tema de aspectos práticos das boas práticas de fabricação em frigoríficos, eu coloco esse desenho para vocês. E a gente se pergunta, né? Se vocês estivessem me assistindo ao vivo, eu perguntaria: o que vocês pensam que aconteceu olhando esse desenho? Muitos iriam responder, né? Ah, eles comeram alguma coisa e passaram mal. Ok, concordo, né? Mas o que seria para eles alguma coisa que fizesse mal? O que seria, ou ao contrário, o que seria um alimento seguro? O que definiria um alimento seguro? Não faria a gente correr para o banheiro como está acontecendo aí com essas pessoas, né? Aí vocês poderiam responder: ah, é um alimento que não me faz mal. Ok, com certeza iam responder, todos iam responder alguma coisa certa. Não me faz mal, é um alimento que não está contaminado, enfim. Mas a definição do alimento seguro, ela é bem ampla, né? Ela é, e a gente vai ver no próximo slide. Então, o alimento seguro é aquele que não oferece perigos à saúde e à integridade do consumidor, tá? Então, é bem simples. É aquele que não oferece perigo. Mas ele pode ser de vários tipos. Na maioria das vezes, a gente não enxerga esse perigo, né? Ele pode ser um perigo físico, né? Pode ser ali uma pedrinha, alguma coisa que caiu ali durante o processo desse alimento, né? Uma sujeira visível, alguma coisa física que vai contaminar e que vai deixar um perigo ali naquele alimento. Ele pode ser microbiológico, né? Que é o perigo que a gente não enxerga, que é aquele das bactérias, dos vírus, dos fungos, das doenças transmitidas por alimentos, né? E esse é o mais que a gente mais se preocupa. E também pode ser um perigo químico, né? O que é um perigo químico? Um perigo que pode aquele alimento estar contaminado com agrotóxico, pode ser um alimento que esteja contaminado com soda cáustica, como aconteceu aí com o leite compensado, a operação do leite compensado, né? Nós tivemos fraude no leite. Então, os perigos químicos podem ser diversos também. Pode ser alguma falha no processo também, algum produto que deixou de ser
limpo, algum equipamento deixou de ser limpo, com resíduo, soda cáustica, de detergente, de sanitizante. Então, nós temos, então, resumindo, esses 3 tipos de perigos que nós temos que se preocupar depois no controle de qualidade. Nesse contexto de segurança de alimentos, de produto seguro, surgiram, então, as boas práticas, né? Que são ações de garantia da segurança dos alimentos, desde lá a produção primária, no campo, até a mesa, até chegar à mesa do consumidor. Então, no campo a gente tem também boas práticas agrícolas, boas práticas agropecuárias, né? Os animais, com as plantas, enfim. E aí, quando chega na indústria, nós temos as boas práticas de fabricação. Tá? As boas práticas seguem depois no ponto de venda até chegar no prato do consumidor. Mas o que a gente vai falar aqui seriam as boas práticas de fabricação em indústria, em frigorífico. Para isso, nós temos, claro, sempre legislações, né? Eu coloquei só algumas aqui, que são as principais, que têm a ver com frigoríficos. Então, nós temos a Portaria 326 do Ministério da Saúde e a Portaria 368 do Ministério da Agricultura. Essas 2 portarias, então, são as que deram origem aí, são as que trouxeram o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e boas práticas de fabricação dos estabelecimentos que industrializam alimentos, elaboram e industrializam, ou seja, indústria. Né? A que a gente mais usa para frigorífico é a do Ministério. Nós temos também a RDC 275 da Anvisa, que é muito usada em todas as áreas, apesar dela ser mais direcionada a comércio e na área da vigilância sanitária, né? Mas ela traz também uma lista de verificação das BPFs, que é bem importante, que o pessoal usa bastante. Tá? E aí, dentro da legislação da secretaria, que é a que eu faço parte, faço fiscalização, então nós temos aí a Portaria 406, que remete à Portaria do Ministério, a 368, né? Dizendo que a partir de então é obrigatório, porque por incrível que pareça, pessoal, antes de 2015 não era obrigatório ter BPF nos estabelecimentos fiscalizados pela CISPOA, Companhia de Inspeção Estadual. Tinha a BPF quem sofria alguma auditoria, alguma coisa assim, então é uma coisa nova e realmente começou a ser cobrado de fato a partir de 2016. Então, é novo, por incrível que pareça, né? Nós estamos aí engatinhando no estado com os BPFs ainda, sendo que já deveríamos estar até com a PPCC, né? Deveríamos estar mais à frente. Mas, enfim. Nós temos também uma resolução de 2015, alterada por uma outra de 2016, que estabelece a obrigatoriedade do cronograma de análise físico-químicas e microbiológica da água e de produtos. Tá? Então, essa obrigação já existia há mais tempo, mas aí foi feita essa resolução para legalizar. Todo mês é feito coleta oficial, aleatória, de produtos produzidos naquela indústria, de acordo com os rótulos registrados, e também da água. A água, ela sofre análises físico-químicas e microbiológicas periodicamente. A água de abastecimento da indústria, tá? Tem que estar dentro dos parâmetros exigidos do Ministério da Saúde. E temos a resolução 152, que estabelece as sanções, né, as penalidades para quem não cumprir, então, quem não tiver esse manual e for aprovado em auditoria, mas também estabelece pela primeira vez os POPs obrigatórios, que a gente vai ver em seguida. Tá? Então, os POPs obrigatórios pela Secretaria da Agricultura, pelo CISPOA, são 15. Tá? Claro, de acordo com o tipo de indústria, tem um ou outro que não é necessário, mas o que tem nessa resolução são 15 POPs. Qual é a responsabilidade dos estabelecimentos industrializadores de alimentos? A responsabilidade é garantir a qualidade de seus produtos. Tá? Lembrando que nós temos uma legislação, que eu não coloquei aqui, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tá? O Código de Defesa do Consumidor diz que
o fornecedor é responsável pelo produto que está vendendo, que está fabricando. Tá? Então, ele é responsável por todas as informações que ele coloca no rótulo, por todo o processamento, por toda a embalagem, enfim, tudo. Ele é o responsável pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se ele coloca numa embalagem de linguiça, por exemplo, que aquela linguiça vale 7 dias, ele está dizendo que até o 7º dia ele se responsabiliza por aquele produto. A partir do 8º ele já não é mais responsável, tá? Então, é um exemplo. E o rótulo, que tem que conter os ingredientes, informações básicas ali do que ele vai colocar naquela composição. Então, a indústria, o estabelecimento produtor é responsável por aquele produto e tem que garantir a qualidade. Mas como que ele vai fazer isso? A maioria das indústrias perguntam isso, né? Ah, mas eu faço tudo certinho, eu cuido, só que eu não consigo demonstrar, né? Ele tem que ter evidências para demonstrar isso. Então, ele tem que demonstrar essas evidências, através dessas evidências, que produtos oferecidos aos consumidores são seguros. Tá? Então, com base nisso, foi feito então o manual de boas práticas de fabricação. Tá? Foi criado o manual. Que esse manual ele vai demonstrar, ele vai registrar as evidências de que aquela indústria, de que aquele produtor está preocupado com a qualidade e com a segurança daquele alimento que ele vai comercializar depois. O que são essas evidências? Tá? São registros auditáveis. O que são registros auditáveis? São todos aqueles registros que estão íntegros, que estão autênticos. Tá? Eles não podem ter rasura, eles não podem passar um errorex, eles não podem estar apagados, não pode ser preenchido a lápis, tá? Eles têm que ter data, tem que ter hora, tem que ter assinatura. Isso é um registro auditável. Tá? Esse registro auditável ele faz parte de um plano escrito, que seria o Manual de Boas Práticas, e o POP em si. Ele inclui planilhas de monitoramento, que tem que estar dentro dos POPs, e, como eu já falei, esses registros têm que ser autênticos. Então, essas evidências elas vão estar descritas nos procedimentos operacionais, que são os conhecidos POPs. Entrando, então, no manual de BPF, o que significa Manual de Boas Práticas de Fabricação? Ou Boas Práticas de Fabricação. Denominação: procedimentos que controlam as condições operacionais e de higiene do estabelecimento produtor, visando a obtenção de produtos seguros. É um conceito mais técnico daquilo que eu já falei. Lembrando que BPF é uma sigla, que é a mesma coisa que GMP, tá, pessoal? Você pode ouvir falar por aí em inglês, né? Good Manufacturing Practice. Ela é só a mesma coisa, significa a mesma coisa em inglês, GMP ou BPF. Então, quais são os autocontroles, os POPs, que devem fazer parte do BPF? Eu coloquei, são 18, se não me engano, que eu coloquei aqui, os 15 obrigatórios do Estado, né, do SISCOA, e mais 3 que podem vir a ocorrer aí, que a empresa ela é livre para fazer uma quantidade maior de POPs, tá? Mas ela deve contemplar essa legislação que tem um mínimo, com o mínimo de POPs exigidos. Então, esses que eu coloquei em vermelho são os que eu vou comentar um pouquinho mais depois, porque devido ao nosso curto espaço de tempo eu não vou conseguir falar de todos. Mas os mais importantes eu vou comentar mais um pouquinho adiante. Então, nós temos o primeiro, que é a manutenção das instalações e equipamentos da indústria, que é aquele POP que vai falar periodicamente nós devemos fazer a vistoria se não tem um azulejo quebrado, se não tem algum equipamento estragado, se não tem o piso não está rachado, o ralo entupido, alguma coisa assim. Então, a manutenção dessas instalações e a manutenção dos equipamentos é de responsabilidade desse POP, com planilhas de registro, registrando ali quando o monitor vai passar. Geralmente essa vistoria de instalações, como é uma coisa mais permanente, né, na indústria, a gente
tem muitas indústrias que optam por ser mensal, essa vistoria, essa monitoria, né? Outras optam por ser a cada 2 meses ou menos, dependendo do uso, né? Se é uma indústria muito grande, exportadora, enfim, aí essa vistoria pode ser até diária. O POP de água de abastecimento, que a gente vai comentar mais a seguir, então não vou me ter muito aqui comentários. Águas residuais, que são aquelas águas que são resultantes de todo o processamento, de toda a parte de produção da indústria, no caso de um frigorífico. Água que sai da lavagem de carcaça, que sai da lavagem da própria indústria, da lavagem dos animais antes de serem abatidos, que mais da conteúdo estomacal desses animais, que tem que ir para lagoas de decantação, enfim, tem que ter todo um plano descrito e com um monitoramento de como acontece o tratamento dessas águas residuais, que não podem se acumular também dentro da indústria, né? Tem que ter um escoamento adequado, todo um plano para tratar essas águas. Aí entra a parte do meio ambiente também, que a gente tem que ter cuidado bastante. Né? Depois nós temos o POP do controle integrado de pragas, que também vou comentar mais para frente, o POP de limpeza e sanitização, que é os procedimentos padrões de higiene operacional, que é o que eu considero mais importante. Acredito que 50% de um POP, de um BPF, do manual de BPF, se resume ao PPHO, tá? Que nós vamos comentar mais. Higiene, hábitos e saúde dos funcionários, que hoje, em tempos de coronavírus, se torna ainda mais importante, né? Então, esse é um ponto que eu vou comentar um pouquinho mais também. Temos os procedimentos sanitários das operações, os PSO, que é um POP novo, tá? É um dos POPs que foi adicionado em 2015, ele não existia antes da obrigação. Temos o POP do controle de matérias-primas, ingredientes e material de embalagens, que toda essa matéria-prima, se a indústria produz, por exemplo, uma linguiça mista e não abate o suíno na própria indústria, ela tem que comprar essa matéria-prima de outro fornecedor. Então, ao chegar na indústria, tem que ter todo um controle de temperatura dessa matéria-prima, qualidade que o fornecedor veio, então tem que ter planilhas para monitorar isso. É a mesma coisa com as embalagens. Que as embalagens se não estão bem armazenadas no local certo e tudo mais, ela pode ser fonte de contaminação. Controle de temperaturas dentro da indústria é muito importante, vou comentar também mais adiante. Calibração e aferição de instrumentos de controle de processos, que todos os instrumentos que se trabalha dentro da indústria com temperatura, com pressão, enfim, todos esses parâmetros, né, eles têm que ser calibrados e aferidos na periodicidade aí do metro, né, então tem que ter um POP para isso também. Testes microbiológicos e físico-químicos, que não podem ser os mesmos das coletas oficiais. A indústria tem que ter uma coleta à parte para se antecipar sempre a fiscalização, né? O POP de abate humanitário, que claro que só vai ser necessário por uma indústria um frigorífico, né, que abate animais. Se for, por exemplo, um laticínio, não precisa ter. O POP de recall, que é um POP obrigatório para indústrias de laticínios, indústrias de fábrica de embutidos, né? Para frigorífico, exatamente, se ele não é produtor de embutidos também, ele ainda não é um POP obrigatório, mas as indústrias praticamente todas têm esse POP. O POP de treinamento de funcionários, também bem importante, é um POP que tem todo ali o registro de treinamentos com lista de presenças e temas, e tem que ter um planejamento desse treinamento, né, dizendo ali qual é a periodicidade, reciclagens e tudo mais, treinamentos também de funcionários que entram novos na indústria. O POP de controle de fraudes, que é um POP... Desculpa, eu falei que o recall era, né? Eu me atrapalhei. O controle de fraudes não é obrigatório se a empresa é somente frigorífica, se ela não produz embutidos, mas o controle de fraudes ele é obrigatório então, para laticínios, para indústria de embutidos, enfim.
E o controle de material específico de risco também é obrigatório somente para as indústrias que abatem animais, né? Porque o material específico de risco, ele é específico de risco para encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca, mais conhecida como doença da vaca louca. Então, tem que ter um controle da retirada desse material específico de risco que não pode entrar na cadeia alimentar dos animais. Essa doença é transmitida através de alimentação de animais com restos de outros animais. Então, o material específico de risco tem que ser retirado durante a linha de abate e incinerado é amígdalas, medula, óleo, cérebro, cerebelo e porção distal do intestino. Tá? Então, esse material tem que ser retirado de todos os animais abatidos e incinerado todos os dias. Então, a indústria tem que ter um controle muito grande disso. Isso é bem sério, esse POP, e bem importante esse trabalho. Esse POP não é obrigatório, tá, pessoal? Esse POP pelo CISPOA não é obrigatório ainda. É até o 15. O 16, o 17 e o 18 são aqueles que eu falei para vocês que algumas indústrias têm. Então, também pode ter o POP de controle de iluminação dentro da indústria e o POP de ventilação. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura de um POP. O que acontece para mim poder fazer, o que eu preciso descrever dentro de um POP. Tá? Eu entro ali com a descrição do que é, para que ele serve, para que ele vai ser usado, enfim, uma descrição inicial, os perigos que podem ter se eu não tiver aquele POP, né? Então isso vai na descrição. Depois vem o monitoramento. O monitoramento é uma sequência planejada de medições. Então tem aquelas perguntinhas que a gente tem que responder. O que será monitorado, como será monitorado, quando será monitorado, quem vai fazer esse monitoramento e os registros. Onde, como, quando eu vou guardar esses registros. Tá? Isso tudo tem que estar dentro do POP e escrito dentro dos POPs. Tá? Então, perguntinhas básicas para o POP. O que, como, quando, onde, quem. Tá? Então, essas perguntas têm que ser respondidas na descrição do monitoramento. Depois eu vou descrever as ações corretivas que vão ser tomadas para trazer a normalidade se ocorrer algum desvio. Tá? Então, se eu vou lá medir uma temperatura, por exemplo, e aquela temperatura não está adequada àquela situação, eu tenho que saber qual é a ação corretiva que eu vou, que a indústria vai tomar frente àquilo. Lembrando que a correção, a ação corretiva, ela é da indústria e não do monitor que está fazendo aquela verificação. Então, não é se é a Suzana que está fazendo o monitoramento, ela vai fazer de um jeito, e se é o João, ele vai fazer do outro. Não. A ação corretiva, ela está descrita no POP e é aquilo que eu tenho que fazer, independente de quem estiver. Depois nós temos a verificação desses POPs. Essa verificação é feita geralmente pelo chefe do controle de qualidade, pelo responsável técnico da indústria ou algum outro funcionário capacitado, né, para tal. Ela não pode ser feita pelo monitor de forma nenhuma. O monitor é aquele que só vai fazer diariamente aquelas medições e pedir as ações corretivas. Então, a verificação ela deve ser descrita no POP e geralmente ela é feita durante as auditorias internas, durante as visitas das reuniões de controle de qualidade, alguma coisa assim, dependendo da indústria. E na parte de registros de um POP eu devo descrever onde eu vou guardar esses registros. Tá? O registro esses registros estarão guardados na pasta número tal, armário número tal, né? Que tempo eu vou deixar esses registros guardados também, de que forma, se eles são em formulário, se eles vão ser registrados no computador, enfim, tem que escrever tudo bem certinho. Então, como eu já falei, é importante observar a integridade desse registro, tem que ser de forma indelével, ou seja, não pode ser um registro que tenha rasura, que tenha um eurex, enfim, preenchido a lápis, tem que ser um registro confiável, né? Com data, com hora e com assinatura do monitor. E não se passa limpo registros, tá, pessoal? Não se passa, é aquela planilha, sujou de sangue, é aquela planilha que vai valer. Então, vamos entrar nos POPs, aqueles que eu falei que eu ia comentar um pouquinho mais. O primeiro é a água de abastecimento,
da indústria, né? Essa água ela pode ser de origem pública ou privada. O que é uma água de origem pública? É aquela que vem da rede de abastecimento que vem para a nossa casa, por exemplo. Né? A Corsã, enfim, BRK, seja o que for. E a água privada seria aquela de poço artesiano, aquela que a maioria das indústrias usa. Tá? Então, a água privada é a água que vai abastecer somente aquela indústria, por exemplo. Que tipo de tratamento eu vou usar nessa água? Tá? Então, hoje tem a cloração, os aparelhos de cloração automática, né? Lembrando que essa água tem que ser clorada para a indústria entre 0,2 e 2 ppm. Tá? Ela tem que ter cloro. Se durante as medições que você faz todos os dias, ela der uma quantidade menor que 0,2 ou maior que 2 de cloro, ela está com problema. Então, é separado o abate, parada a produção, até que aquela água volte à normalidade. Daí vai entrar toda aquela parte de ações corretivas. Inclui também na água de abastecimento os reservatórios, tá? Ou seja, as caixas d'água em tubulações, enfim. Como acontece a limpeza dessas caixas d'água, esses reservatórios, com que periodicidade, que tipo de registro eu vou usar, né? Inclui também no POP da água de abastecimento. A distribuição dessa água para a indústria, como é que é a forma de distribuição desde ela sair lá do poço artesiano até chegar na torneira da indústria, né? Que tipo de tubulação, se a tubulação sofre alguma manutenção, uma limpeza, tem que estar tudo descrito também nesse POP. Os controles, os monitoramentos e os registros, então, que vão estar em todos os POPs, né? Controle, monitoramento e registro seria planilha, seria de que forma eu vou registrar e monitorar essas coisas que eu falei. E também dentro desse POP nós temos um cronograma de análise de água, não a análise oficial que eu falei antes, que é feita a análise oficial pelo SISPOA, coletado pelo SISPOA todo mês. É uma análise da indústria. Então, a indústria faz esse cronograma de análise para controlar a qualidade da água, manda para o seu laboratório de preferência, né, laboratório oficial credenciado, e faz, então, análises a parte microbiológica e a parte físico-química dessa água, que tem que estar dentro dos parâmetros da portaria do Ministério da Saúde. O segundo POP que eu vou comentar um pouquinho mais é o controle integrado de pragas, tá, da indústria. A gente acha que praga, só um rato, uma coisa, mas vocês vão ver que é muito mais. Então, que tipo de praga tem, que possa vir a ocorrer dentro da indústria, tem que descrever aqui. O que é considerado praga? É tudo aquilo que não é normal, né? Que não pode ser normal dentro da indústria. O que pode ser praga? Rato, barata, né? Formiga é considerada praga, mosca, né? E qualquer outro tipo de inseto, até cachorro e gato é considerado praga dentro do frigorífico. Por incrível que pareça, eu mesmo já vi cachorro dentro da indústria. E não pode, né, gente? Não tem por que falar isso, tá? Então, nesse POP eu tenho que descrever que tipo de praga pode acontecer naquele local, já citei algumas, né? O controle preventivo, o combate, monitoramento, ações corretivas e registros. Esses três últimos vou sempre seguir falando, porque tem que ter em todos. Então, o que seria um controle integrado? Ele inclui medidas preventivas, que é o principal, né? A gente tem que ter sempre prevenir. Medidas corretivas, caso aconteça aparecimento de alguma praga, e medidas de eliminação dessas pragas, né, para combater de vez. Então, o que é o controle preventivo? Evitar as condições que favoreçam uma proliferação, né? Então, eu tenho que evitar o ingresso de pragas no estabelecimento. Eu não posso evitar que exista no meio ambiente uma mosca, uma barata, isso aí vai ter sempre, mas eu tenho que evitar que eles ingressem dentro da indústria. De que forma que eu vou fazer isso, tá? Então, alguns exemplos aqui. Nós temos essa luz aqui, muito utilizada na sala de debate. É uma luz com uma intensidade mais roxa, né? Ela vai chamar a atenção das moscas e as moscas vão cair ali e vão morrer. Tá? É uma armadilha que a gente chama. Outra forma de evitar, tapar frestas, né, gente? Onde tem fresta pode entrar mosca, pode entrar barata, pode entrar rato. Então, um telhado ali, ó, esse telhado está bem feio, né?
Isso aqui é um trilho onde correm as carcaças e ali em cima tem presta. Ó. Além de poder entrar praga, pode entrar sujeira e outras coisas mais. E aqui tem uma isca raticida. Então, vou distribuir iscas. Claro que dentro da indústria, dentro da área de produção de alimentos, não pode ter isca raticida. Né? Isso aqui seria no exterior. Aqui só algumas fotos, então, de auditorias que a gente faz por aí, a gente encontra. Ó, ratinho morto, baratas. Aqui, isso aqui é assim, pessoal, rato a gente... Não adianta botar uma isca raticida num lugar que tem entulho, que tem sujeira, que tem lixo, tá? Então, eu posso muito bem botar uma isca ali, mas aí olha que quantidade de coisa não aparece bem aqui, mas aqui atrás está cheio de entulho. Aqui, um rato saindo de um cano, não sei nem onde que é, mas enfim. Seguindo no POP, então. Onde que eu vou fazer esse combate? Quando chega ao ponto de combate, tem que descrever. Que forma eu vou combater? Eu vou botar armadilha, vou botar iscas, vou botar um veneno, vou botar, fazer controle biológico, enfim. Isso aí fica de acordo com o plano. E aí o monitoramento, que eu já falei, que é aquelas perguntinhas, né? O que, quem, quando, onde e as medidas corretivas do registro. Aqui que eu já falei para vocês, ó, um cachorrinho, né? Não pode, pessoal. A área da indústria, ela tem que ser cercada por tela e dentro daquela área não pode ter animais domésticos, tá? Nem na área externa. Aqui que eu já comentei também, ó, como é que eu vou fazer um controle integrado de pragas na indústria e do lado de fora ali está o curral de espera de abate, ó. Como é que eu vou ter esse monte de entulho aí, lixo na volta? E olha a diferença dessa indústria aqui, que bonitinha, que limpa e que exemplo para nós. Aqui, ó, um exemplo muito ruim, uma isca raticida, mas aí do lado tem lixo, tem entulho, tem aqui, ó. Isso aqui é um balde com um resto de azeite, eu acho, de alguma cozinha. E aqui um lixo, né? Não é um lugar que se coloque uma isca e não é um lugar para se ter essas coisas, porque ali já é a entrada da indústria naquela porta. Telas também é uma forma de prevenção, mas a tela tem que estar íntegra, né? Então, isso aqui, o BPF dessa indústria falhou total. Ele fez um monitoramento das telas, que tem que ser feito naquele primeiro POP lá de instalação das manutenções, tem que ser feito também a vistoria de telas e também no POP de controle de pragas, e falhou nos dois aqui. Então, mais o POP a gente vai comentar um pouquinho. Higiene, hábitos higiênicos e saúde dos funcionários, muito importante, ainda mais nesse tempo, nessa época aí de pandemia de coronavírus. Então, o que deve ser descrito nesse POP? O que fazer em caso de cortes, doenças, exames obrigatórios que esses funcionários devem fazer. Deve ser seguido o PCMSO, que é aquele plano médico de saúde, plano de saúde ocupacional, de cuidados médicos. Esse plano é feito obrigatoriamente pelo Ministério do Trabalho exigido, né? Então, toda a indústria tem que ter, a gente não precisa ter preocupação em ficar cobrando, o BPF ficar cobrando, mas a gente pode se referir a ele no POP, no BPF. Higiene pessoal, que tipo de uniforme esses funcionários usam, as cores dos uniformes para cada setor. Lembrando que da área, o frigorífico de bovinos, ele tem uma área suja na sala de abate, então, de preferência, esses colaboradores que trabalham na área suja terem uma identificação diferente dos da área limpa. Que tipo de equipamentos de produção individual eles usam, né? Para prevenir acidentes, né? Tipo avental de napa, luva de malha de aço, enfim, tem que estar descrito nesse POP. Como é que deve ser a conduta pessoal desses funcionários? Como é que eles devem ter as unhas? Devem tomar banho? Devem ter higienização diária, hábitos higiênicos? Por incrível que pareça, tem que estar escrito, tá, pessoal? Que você deve tomar banho todo dia, que você deve cortar as unhas, enfim, né? Isso acontece bastante.
Já aconteceu várias vezes de eu precisar, apesar de eu não ser funcionária da indústria, né, da empresa, sou fiscal, né, a gente fiscaliza, a gente não fica fazendo DPF lá dentro da indústria, faz inspeção, enfim. Mas tocou para mim, porque ficava chato para o colega de trabalho, de empresa, pedir para o funcionário botar desodorante, pedir para o funcionário tomar banho, né? Então, é bem chato quando acontece isso. Porque qualquer tipo de odor do corpo da pessoa, seja ele bom, de muito perfume, ou seja ele ruim, um cheirinho ruim, assim, de quem não usa desodorante, pode passar para o alimento, né? A gente tem que ter muito cuidado e tem que ter muito tato, muita delicadeza para tratar com os funcionários que caem nessa situação aí de ter esses odores. Fazia monitoramento também diário, várias vezes por dia, toda vez que inicia um abate, ou que volta no intervalo, ou que volta no almoço, no lanche, no café, eles têm que passar pela barreira sanitária e fazer toda a parte de monitoramento também desses funcionários. Isso tem que ser feito com bastante periodicidade. Então, aqui alguns exemplos, né? Aqui bons exemplos, esses aqui da direita, né? Funcionário bem equipado, EPIs aí na protetor auricular, né? As botas são EPI, né? As botas de borracha, avental de plástico, aqui outro tipo de avental, que é esse de napa também, o pessoal da área de abate usa esses aqui, porque esse aqui é muito frágil, né? Esse aqui é mais aqui, pode ver que essa área aqui é uma área de expedição e embalagem, acredito. Então, o capacete também é um EPI, né? Limpinhos, branquinhos, assim tem que ser. Claro que durante o abate isso vai sujar bastante, mas faz parte daquele trabalho ali, né? Daquele momento. E quando eles saem para fora da indústria, eles devem retornar com a roupa limpa. E ali na esquerda, então, um avental, um exemplo muito feio, não preciso nem dizer. Então, tem um avental de plástico por baixo daquele denapa que já está um asco. Aqui, então, a lavagem de botas na indústria, lavagem de mãos, né? Acionamento da torneira aqui por joelho, ó, ou por pedal, né? Não pode ser acionamento manual mais, tá? Tem que ser automático por joelho ou por pedal, porque senão depois que eu limpar e lavar e sanitizar toda a minha mão, eu vou tocar na torneira de novo e vou contaminar minha mão novamente. A limpeza de botas, tá? Então, eu acho que esse POP anterior de higiene, saúde e hábitos dos funcionários é um dos mais importantes também. Tá? Então, deve ser tomado bastante cuidado. Controle de temperaturas da indústria. Deve descrever esse POP a importância da temperatura na produção de alimentos, né? Tanto da temperatura fria como da temperatura quente, né? De várias coisas. Eu não vou comentar muito aqui, mas tem os frigoríficos, na área de abate tem esterilizador para facas, com troca de facas a cada animal, troca de facas a cada operação, cor de cabo diferente para diferentes funções, né? A água dos esterilizadores tem que estar no mínimo 82 graus e meio, sempre durante o abate inteiro, enfim, então tem vários detalhes aí que são importantes nesse copo. Como acontece a produção de água quente para abastecer esses esterilizadores e depois para limpeza também? Como acontece a produção de frio dentro da indústria para câmaras frias, para salas de produção de produtos com temperatura controlada, né? Como acontece o controle da temperatura dos esterilizadores de faca, né, como eu já falei. Como acontece a climatização das salas frias, das câmaras frias e das salas climatizadas, que temperatura que tem que ter, né? Lembrando que a sala de desossa, se eu não me engano, é 16 graus no máximo, e a sala de produção, quando envolve carne moída, produção de linguiça frescal, que a gente tem que estar no máximo a 10 graus, se não mudou a legislação nesses últimos meses, é isso. Temperatura do produto durante o processo, da temperatura da carne, né, principalmente, tem que estar no máximo a 7 graus, não pode passar de 7. A expedição dos produtos, né, como é que acontece o controle de temperatura na expedição, essas carcaças têm que ser medidas a temperatura antes da expedição, para não expedir elas com temperatura superior ao exigido, ao que o máximo, ao mínimo exigido, né?
Geralmente a gente faz expedição de produtos uma temperatura sempre 2 a 3 graus abaixo do que é o exigido para garantir que aquele produto até chegar lá no ponto de venda ele esteja ainda dentro da temperatura exigida pela legislação. Como acontece então o monitoramento e registro desse POP. Aqui só simplificando, então, essa carcaça aqui, 34 graus, ela acabou de ser abatida, né? A temperatura de um animal aí, ela é em torno de 36, 37 graus. Então, no momento seguidinha que ela é carcaça é lavada, ela vai dar essa temperatura aí. E aí depois vai para a câmara fria, e na câmara fria ela tem que baixar até 7 graus. Então, isso aí demora em torno de 24 a 36 horas, dependendo da câmara fria. Aqui, controle de temperatura durante o processo, provavelmente estão fazendo uma linguiça, alguma coisa aqui, que esses retalhos de carne aqui nessas caixas para fazer para ir para a máquina de moer. Então, e o último POP que eu vou comentar com vocês é o PPHO, né? O Programa Padrão de Higiene Operacional, que eu acho que é o mais importante. Um dos mais importantes. Então, a higiene operacional ela é feita na indústria sempre antes de começar as operações e durante as operações também. Ela inclui operações padronizadas de limpeza e sanitização, equipamentos, utensílios, ambiente, né? Tudo que vai entrar em contato com o alimento. Tudo que o meu alimento que eu estou produzindo pode entrar em contato, todas as superfícies que ele pode entrar em contato tem que estar previstas nesse POP aqui. Tá? Então, essas etapas elas vão se dividir em limpeza e sanitização. A limpeza é a remoção de resíduos orgânicos e minerais da superfície, geralmente ele é feita só com água, e a sanitização, água e detergente, e a sanitização que eu vou usar um produto ou uma forma, água quente, raio ultravioleta, sei eu, dependendo da indústria, para eliminar e reduzir os micro-organismos patogênicos, aqueles que fazem mal para a nossa saúde, a níveis que garantam a segurança desses alimentos. Tá? Então, o objetivo desse PPHO é evitar a contaminação dos produtos através das superfícies de contato. Então, como eu já falei antes, toda a superfície que entra em contato com alimentos deve ser contemplada por esse POP. Como ele é aplicado? Ele é específico para operações de limpeza e sanitização na área de produção, tá? Dentro da indústria. E ênfase com a superfície de contato, de novo, reforçando aqui. Ele pode ser pré-operacional, ou seja, antes de começar o trabalho da indústria, antes do abate, antes da desossa, e pode ser operacional, que é aquele que vai ser feito durante os trabalhos da indústria. Antes do início das operações, deve ser feito com antecedência, né, para que possa permitir ações corretivas, o monitoramento e as ações corretivas se for necessário. Então, a indústria de abate, ela começa o abate sempre bem cedo, né, começa tipo 6 horas, dependendo da indústria de aves, começa muito mais cedo, começa às 2, eu peguei abate começando às 2 da madrugada, e tem indústrias que nem param, né? Mas então ela deve ser feita com antecedência suficiente. E o operacional, ele é executado durante as operações e na volta dos intervalos, durante os intervalos, né, antes de voltar. Almoço, lanche, janta, uma troca de turno, alguma coisa, então tem que ser feito um PPHO operacional. Então, esses dois tipos de PPHO, pré-operacional e operacional, ele tem que ser descritos separados. Tá? Tem que ter procedimentos de limpeza e sanitização, como eu faço aquela limpeza, quando, com que produto, com que frequência. Tem que ter um monitoramento constante, ações corretivas, também preventivas, verificações e registros. Tá? Então, como é que eu vou fazer esse PPHO? Vou identificar as áreas, as seções primeiro, tudo que eu preciso englobar ali naquele POP. Vou identificar os equipamentos, que tem que ser descritos aqui também, como é que eu limpo todos os tipos de equipamentos de uma indústria de abate, que é bastante coisa.
análise de riscos e definição de procedimentos, escolha dos produtos de limpeza, procedimentos de limpeza aplicados e a sanitização. Como é que eu vou fazer a sanitização? A limpeza ela tem que ser bem detalhada, uma descrição bem detalhada com locais, equipamentos, frequência responsável pela limpeza, forma de limpeza, incluindo desmontagem dos equipamentos, que tipo de produto, quanto tempo vai ficar em contato, se eu vou esfregar, se eu vou, enfim, usar outro tipo de forma de limpeza. E a preparação de como faz a preparação dos produtos químicos, né? Porque a maioria dos produtos são super concentrados, vem em galões, né? Então como é que eu vou lidar com aqueles produtos? Tem alguns produtos que tem soda cáustica, tem que cuidar, tem que usar EPI, então tudo isso tem que estar descrito nesse POP. Tá? E é bastante coisa, pessoal, é o POP mais comprido, o mais trabalhoso, mas ele é feito bem como a gente faz, como as indústrias fazem mesmo. Tá? Eles fazem isso. Eles limpam as coisas, só que é muito automático, só que não está no papel. Tá? Então, tem que colocar no papel e tem que registrar. Então, aqui só para demonstrar, tem uma máquina de moer carne, né, de indústria. Então, aqui é uma máquina que, claro que aqui por dentro ela não é desmontável todos os dias, né? Enfim, mas aqui ela ó, tem as pecinhas ali, então tem que escrever. Essa máquina vai ser aberta no local tal, fazer um esqueminha no POP, abrir no local tal, tirar a peça tal, colocar na mesa. A descrição é bem como é feito. No disco de moer, vou passar detergente, vou deixar de tantos minutos, vou retirar, vou enxagar com água quente, depois para sanitizar, vou colocar de molho na água quente, tantos minutos, colocar de volta, assim que é descrito como é feito. É bem nesses moldes. Tá? Então aqui tem várias pecinhas, né, dessa máquina. Então tudo isso aqui tem que estar previsto, como é que eu vou lavar, de que jeito, com esponja, com bombril, com uma escovinha, deixar de molho. Eles usam muito com esse tipo de peça, assim, que é difícil de limpar por dentro. Vou deixar de molho 15 minutos, meia hora, né? Isso é uma forma de limpar, né? Para tirar pelo menos a gordura. Ó, por dentro da máquina, essa parte que dá para lavar também tem que ser descrita, né? Outra parte superior também. Aqui, lembrando que os óculos, que a gente chama, né, que é aquelas aberturas de uma sala para outra, também tem que estar descrito nesse POP, tá? Como é que é feita a limpeza. Isso aqui é um exemplo de um óculo muito ruim, tá? Eu deixei aqui para vocês, porque tem frestas, ó. Essas frestas aqui, como não junta contaminação aqui. E tanto aqui, quanto aqui na volta, né? Que é preso só com uns rebites ali, muito ruim. E essa mesa aqui também é muito ruim também. Ela tem junções aqui, ó, soldadas, que também juntam contaminação e resíduos. E aqui é um exemplo de um óculo perfeito, vamos dizer assim. Bem feitinho, manutenção em dia, fácil de limpar, né? Por que a gente vai dificultar a limpeza com um óculo como aquele anterior, né? Se a indústria pode ter um óculo assim, desse forma. E os óculos devem ter todos devem ter essa portinha aqui, tá, pessoal? Não podem ter só um buraco. Aqui tinha um óculo nessa parede, eles fecharam com essa chapa aí, mas olha o estado dessa parede. A gente nem enxerga. Quando eu fazia auditoria do BPF, que agora já faz 2 anos que eu não tenho feito, mas a gente nem enxergava isso aqui nas indústrias. Infelizmente, ó. Olha esse tipo de parede aqui, que a parede, claro que ela tem que ser impermeável, tá? A legislação não diz que tem que ter azulejo, mas é óbvio que uma sala de abate, né, para facilitar a limpeza, tu não vai só pintar com uma tinta impermeável para poder economizar, porque aquela tinta vai sumir, aquela tinta vai ter que pintar todo mês, né? E é um lugar úmido, então tem que ser com azulejo. Os ralos, tá? Os ralos também tem que ser limpos. Né? Olha aí o estado desse ralo. Olha a cheira. Né?
Isso aqui não coloquei por causa do resíduo, tá, pessoal? Isso aqui é um resíduo de algum produto que eles estavam fazendo aí, algum embutido, alguma coisa. E aí, mas eu coloquei essa foto porque por causa dessa junção aqui. Isso aqui não pode também. A indústria tem que. Isso aqui é gambiarra, né? Essa emenda aí, isso aí junta muita contaminação. Isso aqui, a foto não pode não parecer muito boa, mas é uma tábua de corte de carne, um apoio de corte, tá? Para vocês verem, eu tirei a foto bem de perto, como tem contaminação, como pode juntar contaminação aqui onde a faca passou e deixou essa. Então, essa tábua, claro que a faca de apoio de corte de carne sempre vai ter esses risquinhos aí de corte, né? Mas ela tem que ser limpa. Essa tábua, eu tirei essa foto no início, não tinha, depois de feito o PPHO pré-operacional, não pode ter sujeira. O serviço da indústria não começou ainda. E estava nesse estado, quer dizer, essa tábua só foi ele passar numa esponjinha e deu, não foi feito nada demais para deixar ela mais em condições. Aqui então, como eu botei exemplos ruins, aqui eu vou botar alguns exemplos bons, né? Olha como é que deve ser, né? A junção do piso com a parede, ela deve ter essa curvinha aqui, digamos assim. Não pode ser uma coisa de preferência, né? Não ser uma coisa reta, porque isso aqui facilita muito a limpeza. Não esquecer da limpeza de teto, de trilho, de equipamentos de produção de frio dentro de sala climatizada, né? Tudo que tá dentro aí eu vou ter que englobar na limpeza. Tá, pessoal? Espero ter agregado um pouco de conhecimento para vocês e fico à disposição então para perguntas, caso tenha alguma pergunta, e caso queiram me escrever, então eu deixo aí meu e-mail, e mais uma vez agradeço então pelo convite. Muito obrigada.